Estamos começando o nosso aulão do Enem para a gente falar um pouco da prova em língua estrangeira, inglês. Então a primeira coisa é o seguinte, antes de qualquer jogo a gente tem que conhecer as regras desse jogo. Então a gente tem que saber qual é a proposta principal da prova de língua estrangeira, inglês e espanhol, qual que é a base metodológica para a gente entender como que se monta esse texto, como que se escolhe os gêneros textuais, e como que se monta essas questões para compor a sua prova. Lembrando que a nossa prova são 5 textos em inglês com 5 questões em português. A gente já vai entender como que isso funciona. Primeiramente, na prova do Enem, língua estrangeira, nós fazemos parte do grupo A1, linguagem e seus códigos. Por isso a proposta das 5 questões em língua portuguesa, para verificar o teu uso da língua portuguesa, da língua mãe também. Como que eles propõem isso? Eles propõem no sistema de habilidades, o que você consegue fazer. Essa é a ideia principal do Enem, as habilidades e competências do aluno. Beleza, eu separei essa pirâmide para a gente ter uma noção como que funciona o desencadeamento metodológico para a escolha e composição da sua prova. A primeira coisa, primeiro a gente vai entender esse H de habilidades. Então, a gente vai chamar de habilidade 1, que compõe a habilidade 2, que compõe a habilidade 3 e assim a habilidade 4. São 4 habilidades por disciplina. Então, o que eles querem saber primeiro sobre você? Se você conhece palavras em inglês. Então, o básico de uma língua é conhecer palavras. Eles querem saber se você conhece escola, papel, cadeira, pessoa. Eles querem saber se o teu acervo lexical, a gente vai aprender isso num pedacinho do aulão também, não perca toda a continuidade desse aulão. Eles querem saber se você domina vocábulo, se você conhece as palavras em inglês. Só que essas palavras em inglês, elas não têm sentido nenhum se você não colocá-las em uma sentença. Ou seja, você precisa dominar essas palavras em frases. Você precisa saber o que elas estão trazendo para você em interpretação, compreensão, funcionalidade das palavras. Será que é um substantivo? Será que é um verbo? Será que esse verbo está no passado? Ou seja, conhecer as palavras dentro de uma sentença. Mas essa sentença ela pode estar perdida e como o inglês tem um campo lexical menor, você precisa de um contexto. Por isso que eles te apresentam essa sentença dentro de um texto. Então esse é o desencadeamento. O que essa palavra, dentro de uma frase, dentro de um texto, quer dizer? E o pulo do gato do Enem, e é o foco do nosso aulão de hoje, é qual é o diferencial? Eu preciso saber isso em inglês, traduzido para o português. Então a noção do que a gente chama de bilíngue, que é quando você domina a tradução e a compreensão de um determinado idioma no seu ou em outro determinado idioma. Então é muito comum que os alunos de inglês, num determinado momento, eles falam frases e você pede, então traduz isso para mim. Acontece aquilo, ai, eu, não. Como que eu passo isso para a língua portuguesa? No Enem não. No Enem você precisa saber o que aquela palavra dentro de uma sentença, dentro de um contexto, ou seja, de um texto, ele quer dizer na língua portuguesa. Eu trouxe para a gente esse exemplo aqui, prático, das habilidades e as funcionalidades de uma forma separada. Eu escolhi a habilidade 1, o vocábulo stuff, que tem uma tradução. Eu sei que stuff pode significar preenchido, cheio, estufado. Eu sei que, por exemplo, bicho de pelúcia em inglês são os stuffed animals, que foram os animais que a gente encheu com stuff, com alguma coisa dentro. E em inglês eu também posso dizer que um stuffed animal é um animal empalhado, porque ele também foi colocado palha dentro. Então a gente entendeu qual é a semântica, palavra muito bonita de usar, o significado da palavra stuff, que é isso aqui. Então beleza. Só que eu acabei falando bastante sobre a palavra e não disse nada, porque eu preciso de uma frase. He is stuffed. Ou seja, ele está cheio, ele está preenchido, O que acontece? Espera aí, deixa eu entender melhor. Por isso que essa frase dentro de um contexto. Eu peguei um pedacinho de um texto aqui. He is stuffed. He ate a lot. Então, espera aí. Ele tá stuff, ele tá assim, né, desse jeito que eu falei, porque ele comeu bastante. Opa, é aí que entra a habilidade 4. Então eu posso usar essas palavras aqui para preencher essa lacuna que faltou na língua portuguesa. Ele está cheio,
ele está satisfeito, ele está empanzinado, que é uma palavra da língua portuguesa, desculpa, que diz que você comeu bastante. Então, o que acontece é que eu preciso dessa palavra dentro de uma sentença, essa sentença precisa de um contexto maior para que eu consiga uma tradução na língua portuguesa. Então essa é a base metodológica do Enem. Você precisa reconhecer as habilidades para que você consiga estudar pontualmente. Ao longo do aulão, a gente vai dando uma olhada nas formas verbais, palavras que podem ter duplo sentido, situações operacionais do verbo que vão te ajudar a entender melhor e se localizar melhor nessa prova. Continua com a gente. Fala, fera! Então, na aula 2, a gente vai dar uma olhada nas técnicas de leitura. Então, se a gente vai trabalhar com interpretação de texto, é importante que você tenha um método, um protocolo para te ajudar a entender, porque nem sempre a gente vai saber todas as palavras que estão ali no texto. Então, a gente precisa usar todo o arsenal possível para destrinchar aquele texto e marcar a nossa resposta correta. Então, eu separei algumas técnicas de leitura. Lembrando que leitura é quando a gente transforma dados em informação. Às vezes, as palavras juntas a gente compreende uma separada da outra. Quando, numa sentença, a gente não consegue compreender exatamente e interpretar o que elas querem passar. Por isso é importante que a gente tenha uma série de técnicas que nos ajudem, de repente, quando um texto for um pouquinho mais capcioso. Beleza. Eu separei os dois momentos que a gente tem da interpretação de texto. O chamado skimming e o scanning. São dois momentos separados. Naturalmente, a gente acaba fazendo isso na vida. O que seria o skimming? Seria o tal olhar rapidamente, um olhar mais periférico, passar os olhos, como a gente fala. Mas quando a gente fala passar os olhos, exatamente o que seria passar os olhos? É a gente focar em alguns elementos mais marginalizados do texto, periféricos, por exemplo, como títulos, subtítulos, figuras, imagens, principalmente no Enem, a exposição dos gráficos, né? E o mais importante, dá uma olhadinha nas questões primeiro. Então, as questões trazem bastante para a gente, bastante informação sobre a temática daquele texto. O Enem ele é conhecido por enunciados bem grandes, então esses conteúdos dentro do enunciado podem ajudar a ter uma prévia daquele texto se ele não está tão íntimo quanto a gente gostaria. Depois que a gente passou esse processo, nós temos o chamado scanning, que vem realmente de como a gente usa na língua portuguesa. A gente fala escanear, ou seja, rastrear, decodificar. Então, como que a gente pode escanear um texto, né? Eu separei 4 itens que ajudam bastante a destrinchar um texto que ele está um pouquinho mais denso do que a gente imaginava que ele estaria. Primeiro, a gente vai separar as palavras básicas. O que seriam as palavras básicas? As palavras do teu universo. As cores básicas, pronomes, verbos, substantivos que você conhece. Então, isso já ajuda o cérebro a montar uma linha de pensamento. Eu também tenho as palavras chamadas cognatas, que são aquelas palavras que elas têm a mesma raiz linguística e elas são muito parecidas com a nossa língua. Então, por exemplo, national, international, professor, student, são palavras que quando você bate os olhos, você logo reconhece. Então, vai te ajudar bastante no texto também. A associação. A associação é quando você tem um vocábulo que dentro daquele contexto não tem como não ser uma outra coisa. Por exemplo, se você tem uma tirinha e você tem uma onomatopeia de alguém fazendo esse movimento, né? Uma onomatopeia, cough, cough. E embaixo tem, oh, he is coughing. Talvez eu nunca tenha tido contato com a palavra tossir em inglês, mas eu associei rapidamente através desses elementos que já separei previamente. E as chamadas evidências tipográficas. O que seriam evidências tipográficas? Datas, números, unidades, moedas correntes, nomes próprios, seja de pessoas, seja de lugar, que vão dar um entendimento maior do que está sendo questionado depois ali no meu item do Enem. Então é a partir disso que eu vou começar a mexer no meu texto para que eu consiga identificar ali nas minhas assertivas qual que mais encaixa com a problemática dessa questão. E é dentro disso que a gente vai construir agora o significado e as funções dessas palavras que você vai ter na aula 3. Até lá! Beleza, se a gente comparar a língua portuguesa com a língua inglesa, se a gente pegar um verbo aleatório, ele terá no mínimo 45 formas verbais na língua portuguesa. No inglês, eu consigo separar só 5 formas verbais de cada verbo. Isso quando eu tenho o chamado verbo abundante. Eu posso ter um verbo
pobrinho também. Então a gente vai dar uma olhada agora nas formas verbais e como isso pode te ajudar na interpretação do texto. Principalmente porque no Enem a gente não trabalha bastante com frase isolada, e sim dentro do texto. Então conhecer os verbos, as suas funções e o que ele está predicando naquele momento vai te ajudar bastante na interpretação. Então basicamente eu tenho o que a gente vai chamar de infinitivo, o infinitive ou o base form, que é o verbo sem a conjugação dele. Eu separei o verbo comer e o verbo cortar, para a gente dar uma olhadinha nos dois. Então, como na língua portuguesa eu tenho as terminações ar, er e ir, no inglês eu coloco a preposição to na frente. Então, se eu preciso falar comer em inglês, eu preciso colocar o to. Ou seja, eu gosto de comer. I like to eat. Quando eu retiro esse to para colocar, de repente, numa frase no presente ou no futuro, usando um verbo modal, eu chamo de bare infinitive, ou o infinitive sem o to, que é quando a gente tira o to e ele não muda a ortografia. Então, por exemplo, eu posso usar no presente, I eat a lot, eu como bastante. Eu posso usar no futuro, I will eat a lot. Eu posso usar com o verbo modal, poder, eu posso comer bastante, I can eat a lot. E isso confunde bastante quem diz que a forma do infinitivo sem o to está no presente. Cuidado com essa traquinagem que o Enem traz de vez em quando. A forma de passado sempre vai alterar se ele é regular ou irregular. E a gente vai dar uma olhadinha numa outra aula. Então, a forma do passado do verbo comer, to eat, ate. E ele não tem derivação nenhuma. Ele é chamado impessoal, ou seja, você vai usar para todas as pessoas. A forma de particípio, aqui também se tratando de um verbo irregular, ele tem uma forma própria. Onde que eu uso o particípio? Eu posso usar em qualquer tempo perfeito, present perfect, past perfect, ou em tempos ativos ou passivos. Por exemplo, isso não é comido a tempo. This is not eaten for a long time. E o chamado gerúndio, que é o acréscimo do ing. Então, com o caso do verbo to eat, ele é chamado de verbo abundante porque ele tem várias formas, tem várias ortografias para cada forma. Então, to eat, eat, ate, eaten e eating. Já eu separei também o verbo to cut, que é o verbo cortar. Ele é o chamado verbo pobre, porque ele não varia muito. Então, repara, o infinitivo to cut, cortar. O bare infinitive, cut, então, I cut the paper, eu corto os papéis. Isso eu uso da mesma forma, com a mesma ortografia no passado. I cut the paper yesterday, eu cortei o papel ontem. O particípio cortado também se escreve da mesma forma, então você repara que é um verbo uniforme, que a gente chama também pobre ou uniforme. E o gerúndio, uma pequena alteração, dobrando o T, que depois a gente vai dar uma olhada numa outra aula também, mais o acréscimo do ing. Então, as formas verbais te ajudam a compreender o porquê que o inglês é tão estudado no mundo todo. Se só na língua portuguesa eu tenho 45, no mínimo, conjugações verbais, no inglês eu tenho, no máximo, 5 formas. Então é isso. Na próxima aula a gente vai dar uma olhada mais especificamente no gerúndio. Fique atento, continue com a gente. Vamos falar um pouquinho sobre gerúndio, ou a forma ing do verbo. Então, desde pequenininho, a gente aprende a falar eu estou comendo, I am eating, eu estou falando, we are speaking, mas o gerúndio oferece 4 formas e funções na língua inglesa, bem diferente da língua portuguesa. Então, repara, quando a gente fala que a gente vai acrescentar ing no final do verbo, nós temos 4 funções bem definidas do uso desse gerúndio. A primeira função, e pasmem, é quando a gente transforma o verbo em substantivo. Ou seja, a gente transforma uma ação numa coisa. Então, repara, se eu pergunto para alguém o que significa swim, nadar, se eu falo rapidamente, tá, swimming, automaticamente todo mundo responde nadando. Mas a primeira funcionalidade do gerúndio é transformar o verbo em substantivo, ou seja, nadar, natação. Então, com isso, por exemplo, eu também tenho o verbinho read, sem contexto nenhum, acrescentando ing, leitura. E assim eu tenho, por exemplo, stud, estudar, studying, ou estudo, listen, o verbo ouvir, listening, audição. Então essa é a primeira função do gerúndio, transformar verbos em coisas. A segunda função do gerúndio, que muita gente conhece, mas acaba não se dando conta, é quando a gente transforma o verbo em adjetivo, que é o caso, por exemplo, swimming suit, traje de natação.
Então, por exemplo, eu separei aqui a expressão reading book, que você pode traduzir por livro de leitura ou um livro literário. Então, por exemplo, eating, verbo comer no gerúndio. Eating habit, um hábito alimentar. A língua portuguesa tem uma variedade muito grande de adjetivos que às vezes se confundem, né? Então, stud, estudar, studying, o estudo, studying room, a minha sala de estudos. A terceira função do gerúndio, aquela que a gente mais conhece, é a função de progressivo. O que isso quer dizer? Quando eu tenho uma ação contínua, geralmente usando um verbo de ligação. Desde pequeno, a gente aprende a usar o famoso e famigerado verb to be, que é o verbo ser ou estar. Então, I am swimming, eu estou nadando. Keep swimming, continua nadando. I am reading, eu estou lendo. Então, para eu não confundir essas formas, o que acontece? Novamente, a gente volta à situação de contexto. Por isso, eu preciso da palavra dentro de uma sentença e dentro de um texto. Para eu ter a noção se eu estou falando de natação, leitura, ou se é literário, ou se é de nadar, ou se é nadando, por isso eu preciso interpretar sempre pelo contexto para usar a funcionalidade do gerúndio. A quarta função do gerúndio é o complemento de verbo. E isso você já viu no aulão que você pode ter o infinitivo e o gerúndio. Acontece que o gerúndio pode fazer papel de infinitivo quando depois de alguns determinados verbos. Então, por exemplo, o verbinho enjoy, eu esqueci de botar o isso aqui, eu gosto de nadar. Então, repara, como que eu falo nadar em inglês? To swim. Mas do lado de determinados verbos, eu preciso usar o gerúndio. Então, repara, vale a pena ler este livro. It's worth reading this book. Então, determinados verbos, para que você atue o infinitivo, eu preciso de gerúndio. Retomando essa primeira função, eu também tenho a função de substantivo para iniciar uma frase, leitura, ou a funcionalidade do infinitivo fazendo papel de substantivo dentro de uma sentença. Vamos colocar isso na prática. Reading is a good habit. Então, como eu sei que isso aqui é um substantivo, eu posso usar tanto a palavra leitura é um bom hábito, ou eu posso usar o infinitivo do verbo como um substantivo. Vamos colocar isso na prática? Ler é um bom hábito. E é com isso que a gente entende toda a funcionalidade do gerúndio para que você não se perca no Enem. Ficou curioso? Vamos dar uma olhadinha depois em mais palavras que têm essa variedade em inglês. Vamos aprender uma palavra bem bonita hoje da língua portuguesa, a palavra léxico, que deu origem a lexical. Que palavra bonita é essa? A palavra léxico se remete à palavra. Então, quando eu tenho uma variedade lexical, eu tenho uma variedade de palavras, ou seja, nome das coisas mesmo, verbos, preposições, enfim. Você sabia que a língua portuguesa ela é bem rica em termos lexicais e o inglês ele é mais pobrinho em termos lexicais? Significa que o inglês o quê? Tem menos palavras, mas a gente precisa de semântica, que é outra palavra muito bonita. O que é semântica? É o significado dessas palavras. Então, quando a gente tem uma composição léxico-semântico ou semântico-lexical, significa que a gente tem um significado para aquele vocábulo. Beleza, então o que a gente vai dar uma olhada agora se chama derivações impróprias. Então vamos primeiro conhecer esse termo, caso apareça no enunciado. O que seria uma derivação? Aquilo que surgiu de alguma coisa. O que seria impróprio? Que não pertenceria àquela classe naquele momento. O inglês tem muitas derivações impróprias. Por quê? Porque tem pouquinhas palavras. Eles tiveram que pegar uma palavra e jogar num outro determinado contexto que tivesse uma certa semelhança ou uma certa raiz ou não. Infelizmente, era daquele jeito. Vamos dar uma olhadinha nessas 5 primeiras palavras aqui. Eu vou te dar alguns segundinhos, mentira, não vou te dar segundinho, para a gente lembrar dessas palavras aqui do nosso universo de vocabulário. Book, water, pen, boat, erase. Lembra? Então, quando eu pergunto para o meu aluno o que significa book, primeira coisa que ele fala, livro. Água, caneta, quadro e apagar. O que acontece? Acontece que essa palavra ela pode variar em sentido se num determinado contexto. Por exemplo, e se eu transformar esse substantivo book no verbo to book? Alguém conhece essa palavra? Então, o verbo to book
significa reservar. Então, por exemplo, I'm going to book my next trip. Eu vou reservar a minha próxima viagem. A gente conhece bastante também essa plataforma de viagens chamado Booking.com. O que acontece? Por que eu coloquei ing no final da palavra book? Porque automaticamente ela é um verbo. Então a gente sabe que só pode usar gerúndio com verbos, substantivando. Mas como assim? Substantivar um substantivo? Sim, porque originalmente seria o substantivo livro. Mas como eu transformei no verbo reservar, eu preciso do substantivo reserva. Por isso, reserva.com. E o verbinho to water, né? Água virou o meu verbo regar. Então, I'm going to water my flowers. Eu vou regar as minhas flores. Então, por exemplo, eu posso ter um watering bucket, ou seja, um regador, né? Que seria um balde de rega. Eu também tenho o verbo to pen, que seria o verbo assinar. Então, pen your name here. Assine o seu nome aqui. Originalmente, o substantivo caneta. Board. Dessa vez eu não vou transformar um substantivo em verbo. Eu vou transformar um substantivo num outro substantivo. Então, além dos significados conhecidos da palavra board, então, quadro, prancha, eu também tenho a expressão comissão. Então, por exemplo, the city board, ou seja, a comissão municipal. I have to join a board. Eu tenho que juntar uma comissão, um aglomerado de pessoas. Então, eu posso usar de uma outra forma também. Eu também posso usar a expressão a bordo. Então, all aboard, ou seja, todos a bordo. A expressão erase, que eu conheço, inclusive até do substantivo eraser, apagar, ele também pode ser eliminar. Quando eu transformo erase em eraser, eu posso ter tanto o substantivo borracha quanto apagador. Então, essa variedade semântica em cima de um léxico bem curtinho, eu vou chamar de derivação imprópria. Eu separei aqui mais 3 exemplos onde a gente pode brincar com essas palavras. Eu tenho aqui a palavra house, que eu conheço pelo substantivo casa, onde eu posso transformar em housing, por exemplo. O que acontece? Então a gente sabe que só pode colocar gerúndio em verbo. Então a gente tem que ir lá para frente e descobrir o que significa o verbo to house, que é o verbo abrigar. Ou seja, housing, moradia ou abrigo. Então, we have to take care about housing and health. A gente tem que tomar cuidado com a moradia e com a saúde. Eu também posso usar essas palavras para criar palavras diferentes, usando os prefixos e sufixos. Então, por exemplo, light, luz, ou leve. Agora, se eu faço o in light de alguma coisa, eu crio o verbo esclarecer, ou seja, eu posso criar também o substantivo, enlightenment, ou seja, o esclarecimento. Então, eu fugi um pouquinho do substantivo luz. E, por último, o verbo will. Todo mundo conhece esse verbo pelo auxiliar do futuro, imaginando que ele não tem significado. Mas, na verdade, a palavra will significa desejo. Então, eu posso usar como substantivo o willpower, força de vontade, por exemplo. You don't have to follow your friend's will. Você não tem que seguir a vontade dos seus amigos. E, inclusive, eu consigo colocar gerúndio, desejando, tendo vontade, ou criando aquilo que a gente viu na outra aula, o adjetivo ansioso, colocando o gerúndio do lado do verbo o eu e do substantivo vontade, ou seja, desejoso, ansioso. Se eu colocar mais uma partícula aqui, que é a partícula less, quando eu tiro o peso da palavra, a gente pode usar também como se fosse menos, o willingless seria a falta de vontade, ou sem nenhuma vontade, o que eu chamaria de apatia. Se eu colocar mais um pedacinho, o willinglessly, ou seja, apaticamente. Então, isso é para mostrar que o inglês ele tem um léxico bem curtinho, com uma variedade semântica bem grande, e eu consigo brincar se eu souber a raiz das palavras básicas. Por isso que na aula 1 a gente viu dominar o vocabulário básico, saber palavras. E na aula 2, nas técnicas de leitura,
ter um bom vocabulário básico. Isso vai te ajudar bastante no Enem. E aqui a gente encerra o nosso aulão de inglês, relevando os pontos mais importantes da prova. Eu consegui separar 5 aspectos mais relevantes. Ficou curioso? Gostou? Quer dar mais uma olhadinha? Vai lá no nosso portal, acessa as aulas individualmente e dá uma olhada no nosso e-book também. Espero que você vá muito bem na prova, muita energia positiva daqui. Vai lá e arrasa. Go for it!